Greetings, friends. Saudações, amigos! Na semana passada, enquanto continuávamos nosso estudo pelo grande conflito, terminamos com a história de João e Charles Wesley, indo em uma viagem missionária para o que eram então as colônias britânicas da América. No caminho, o navio foi surpreendido por uma terrível tempestade, embora o próprio João temesse pela vida, ficou profundamente impressionado com a paz demonstrada pelos morávios. Enquanto estava na América, Wesley passou algum tempo com os morávios e ficou impressionadíssimo com a fé deles e também com a vida cristã deles. Depois de retornar à Inglaterra, sob a instrução de um pregador da Morávia, Wesley obteve uma compreensão mais clara da fé bíblica. Nós lemos o seguinte no grande conflito, que ele ficou convencido de que deveria renunciar a toda a confiança em suas próprias obras para a salvação, que lhe cumpria confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que ele aceitou a Cristo pela fé, a fé e a compreensão de Wesley continuaram a crescer, e o coração dele queimou com o desejo de espalhar por toda parte o que descobriu ser a verdade. A fé dele agora e também a vida eram equilibradas. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão, escreve Ellen White. E essa graça se manifestará em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera. Justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo. Infelizmente, porém, a mensagem da justificação, juntamente com uma vida transformada pelo Espírito Santo, não foi bem recebida por muitos. Na universidade onde estudaram, os irmãos Wesley foram alvo de escárnio e também vergonha. Eles e os poucos que simpatizavam com eles eram desdenhosamente chamados de metodistas por seus colegas estudantes. Esse nome, no entanto, que foi dado pela primeira vez com desprezo, tornou-se o nome de uma das maiores denominações protestantes da Inglaterra e América. Wesley não tinha intenção de formar uma nova denominação, mas enquanto pregava, milhares foram convertidos por sua mensagem claramente bíblica. Infelizmente, porém, os líderes da igreja estabelecida não estavam abertos a esta mensagem e fecharam as portas contra ela. Multidões se levantaram contra os Wesleys, e muitas vezes eles escaparam da morte apenas por meio de milagres de Deus. John Wesley explicou como em uma dessas ocasiões ele viu a intervenção direta de Deus. Muitos se esforçaram por atirar-me ao chão, enquanto por um caminho escorregadio descíamos uma colina para a cidade, disse. Mas não tropecei absolutamente, nem sequer sofri a mínima escorregadela, até que fiquei inteiramente fora de seu alcance. Ele continuou. Homem robusto, precisamente por trás, vibrou contra mim várias vezes grossa vara de carvalho, com a qual, caso me houvesse uma única vez batido na parte posterior da cabeça, ter-se-ia livrado de mais incômodos. Mas todas as vezes as pancadas se desviavam para o lado, não sei como, pois não podia mover-me nem para a direita e nem para a esquerda, dizendo, que cabelo macio ele tem. Os Wesley não apenas enfrentaram perseguições muitas vezes, mas seus seguidores também enfrentaram violência. Não era incomum turbas irem de casa em casa destruindo móveis e bens, saqueando o que quer que desejassem e brutalmente desacatando homens, mulheres e crianças. Em alguns casos eram afixados avisos públicos convocando os que desejavam ajudar a quebrar as janelas e saquear as casas metodistas. Promovia-se perseguição sistemática contra um povo cuja única falta era de procurar desviar os pés dos pecadores do caminho da destruição para a senda da santidade. E vimos ao longo da história que, embora os seguidores de Deus frequentemente enfrentem perseguições, a verdade de Deus continua avançando e não pode ser detida. Por mais de 50 anos, John Wesley continuou a realizar fielmente a obra que Deus lhe deu, pregando o Evangelho da graça de Deus
e engrandecendo a lei de Deus. No final da longa vida de Wesley, aos 87 anos, os seus seguidores somavam mais de 500 mil de pessoas. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, somos encorajados. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Hoje, Deus está nos chamando para seguir a verdade que Ele revelou por meio de Sua palavra, deixando o mundo conhecer Sua maravilhosa graça e poder para nos ajudar a viver de uma maneira que agrada a Ele. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, obrigado pelo maravilhoso conselho e instrução na Palavra de Deus, que nos ajuda a entender que somos salvos pela graça, somos justificados pelo sangue de Jesus e santificados pela habitação do Espírito Santo, ajudando-nos dia após dia a seguir os seus passos. Senhor, abençoa enquanto aprendemos todos os dias como ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Obrigado pela Palavra de Deus e por aqueles que partiram antes para preparar o caminho para aprender como viver uma vida piedosa por meio do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.